tecnologia da oração. Esse termo é interessante, curioso, né? Existe uma tecnologia para oração? Sim. O Greg Braden, que escreveu o livro Efeito Isaías, ele foi em pesquisa de práticas, né, de oração que provocavam alguma mudança. E ele descobriu lá ensinos dos essênios, ensinos de povos assim, muito antigos, em que ele chamou de tecnologia da oração porque é uma prática muito forte, né, muito curiosa, muito forte, muito eficiente também. E a curiosidade, vamos dizer assim, e todo o trabalho, vocês vão até achar interessante assim, mas todo o trabalho, toda a tecnologia, toda a técnica, toda a prática da oração empregada por esses povos antigos era totalmente baseada nos sentimentos. E aí, quando eu tive acesso a essa informação, há muito tempo atrás, eu fiquei pensando, se tudo era embasado no sentimento, se toda essa oração que te alinha, que manifesta, né, o milagre, né, que faz acontecer ali a realidade que você está querendo manifestar, que momento que a gente partiu para o pensamento, só o pensamento, e esqueceu do resto? E dali a gente está perdido, né? Muita gente ainda está perdida nesse universo, né? Desprezando os sentimentos, apenas vivenciando os sentimentos condicionados e alimentando e vivenciando as questões mentais como se fosse a única coisa que você realmente pudesse fazer por você. E na verdade não é. E é o que a gente vai olhar aqui hoje. Então, existe uma tecnologia para o milagre? Sim. Milagre no sentido de você manifestar o que você deseja. Você trabalhar pelo que você deseja. Existe uma forma. Existe. E tudo que eu posso dizer, porque essa aula, eu poderia falar dela em alguns dias, eu posso aprofundar muito e falar bastante metafisicamente, mas o que você vai ver aqui hoje já vai mexer bastante com você, e eu só espero que você aplique na sua vida, preste muita, muita atenção, porque isso com certeza pode te ajudar a mudar a sua história. Antes da gente chegar na metodologia, a gente tem que ter um parâmetro, né? E vocês estão me vendo falar sempre, referência exterior e referência interior. Quem está acompanhando o curso desde o começo, viu, né, muitas vezes eu falar sobre isso. E essa história da águia e da galinha, que foi uma história escrita por Leonardo Boff, ele apresenta lá a história da águia, que acabou sendo criada como galinha, e que ela não voava, ela se comportava como galinha, até que ela foi descoberta, e foi relembrada a sua condição de águia, e ela retomou o céu, que era o seu lugar. E muitas e muitas vezes nós nos comportamos como a galinha, sendo que a nossa natureza divina e espiritual é águia. Nosso lugar é o céu, é o sol, é viver, né, sendo guiado ali pelo sol. E a gente se comporta como galinha, condicionada ali naquele quadrado, naquele espaço. E está na hora de mudar essa realidade. Então vamos falar um pouco sobre como são, né, essas galinhas. As galinhas são aves, mas elas não voam. Elas comem tudo o que se der. Elas vivem em uma comunidade, seguem um grupo. E são facilmente conduzidas. Se assustam com facilidade, ciscam em todo tipo de terreno, são muito mansas, nascem, crescem e morrem no mesmo lugar. Qualquer semelhança com o comportamento humano em algumas situações é mera coincidência. Mas eu quero que você reflita, né? Porque o ego faz isso com a gente. O ego vai colocando a gente na condição de galinha, né? Condicionada, conduzida. Não faz a gente ter consciência das nossas asas, do quanto a gente pode. A gente pode muito, mas a gente acredita que não. Então a gente aceita tudo que nos dão,
a gente acaba andando em círculo no mesmo lugar, qualquer coisa nova nos assusta muito, e assim a gente vai vivendo a nossa vida, ciscando aqui, ciscando ali, não fazendo nada realmente, né, para mudar. E aí a gente vai falar agora da águia. As águias, elas voam alto e vivem em conexão com o céu e o sol. São excelentes observadoras, são exímias caçadoras, sabem o exato momento de sua renovação, quando se despojam de suas penas, unhas e bicos. Sabem que o seu lugar é lá no alto, o mais próximo do céu. São solitárias, não são facilmente adestradas. Então, a nossa natureza divina e espiritual é essa conexão com a fonte. Nós temos que aprender, a partir do momento que estamos na nossa essência divina, a gente aprende a observar e não mais reagir, se assustando com qualquer coisa. A gente observa os acontecimentos à nossa volta. E a gente sabe a hora certa de agir, não de reagir. Mas a gente sabe a hora certa de agir, como grandes caçadores. A gente também sabe a hora de se resguardar e se permitir a renovação. As águias têm esse comportamento, elas se recolhem para o lugar mais alto que elas encontram para se renovarem. Elas perdem o bico, perdem as penas, perdem as garras e dão aquele tempo para elas para se renovarem. E a nossa natureza espiritual, ela vai fazendo isso com a gente também. A gente quando entra no movimento de expansão, nada fica mais do jeito que era antes. Nada se torna mais. Não tem como você, a partir do momento que você conhece a sua natureza enquanto águia, jamais você vai voltar à sua vida de galinha. Nunca. Nunca mais você vai ciscar o chão. Porque o seu lugar é no céu. E você sabe que o seu lugar é no céu da sua consciência una com o seu Pai, com a fonte. E essa descoberta, ela é solitária. Solitária por quê? Porque ninguém pode fazer essa descoberta por você, ninguém pode voar no seu lugar, ninguém pode ir lá para o céu, sendo guiada lá pelo sol, pela luz do sol, no seu lugar. Ninguém pode ser águia no seu lugar. E uma vez águia, você já não consegue mais ser condicionado por nada, adestrado por nada. Você experimenta a sua liberdade. Uma vez desperto para essa sua natureza espiritual, você nunca mais vai ser condicionado. Vai ser muito difícil. Você vivencia verdadeiramente a liberdade, porque é a liberdade dentro de você. E isso é uma dádiva, né? Então, qual é a tecnologia que você deseja aprender? Né? Qual é a tecnologia? Você quer continuar vivendo a prática, né? Que as galinhas, né, utilizam para sobrevivência, ou você quer utilizar a tecnologia das águias, a tecnologia espiritual? E essa é a conexão que a gente faz com essa aula da tecnologia da oração. Quando nós oramos, quando nós buscamos a fonte para que algo modifique, algo que você está vendo modifique, nós não podemos ir como galinhas. A gente precisa ir como águia. Porque a divindade, ela só ouve a divindade. A divindade nem reconhece o ego. Porque o infinito toca o infinito, o amor toca o amor. O ego nem sabe o que é amor. Então, você precisa fazer a sua escolha. Qual é a tecnologia que você deseja aprender para realizar aquilo que você mais deseja? E aí vem uma frase que eu extraí do livro O Efeito Isaías, que é uma frase do Davi, né? Eu não
coloquei aí, mas é uma frase do Davi, né, que é um índio, um descendente de índio americano. Ele disse assim pro Greg Braden, quando eles estavam trocando ideias sobre essa questão da oração do povo dele, né? E ele dizia assim, rezar o que se deseja a partir dos resultados que se quer no momento. Presta bem atenção nessa frase. Rezar o que se deseja, não rezar para o que se deseja. A partir dos resultados que se quer no agora, no momento. Então, quando você reconhece o que você quer e você aprecia aquilo já acontecendo, você sente aquilo como uma grande realidade acontecendo, você está rezando, você está abençoando, você está reconhecendo aquilo na sua vida. Você está trazendo para o seu campo, vamos imaginar o seguinte, eu vou usar uma ilustração, espero que vocês consigam compreender. Imagina que você está dentro de uma grande esfera de luz e você deseja trazer algo para dentro dessa esfera de luz. Só que você foi condicionado a acreditar que essa coisa vai vir lá de fora. E você fica tentando atrair aquilo lá fora. E parece muito difícil fazer isso. E aí, de repente, você se lembra que você é uma águia, você é um ser espiritual, que a sua comunicação é quântica, é divina. Você e o Pai são um só. E você se concentra na sua essência, você se concentra no seu coração, você sente, né, você percebe seus melhores sentimentos, você parte desse reconhecimento da sua essência, da sua unidade, e você sente em você aquilo que você quer atrair para dentro da sua esfera. E aí, quando você abre os olhos, aquele objeto já está dentro da sua esfera. E pode ser que você ainda não consiga tocá-lo, mas você já definiu que é ali que ele vai se formar. E é nessa formação, nessa materialização, que muita gente fica muito ansioso, né? E aí a ansiedade coloca aquilo para fora de novo da esfera. Porque uma vez que você faz isso, você aprende a fazer isso, você se treina a fazer isso, porque, gente, isso é treinamento, isso não é dom, isso é treinamento. A partir do momento que você se treina a fazer isso, você pratica esse exercício e você esquece do que você... Esquece daquilo que você desejou, né, daquilo que você sentiu em você, sentiu no seu coração. Você simplesmente se esquece. E aí quando você esquece, aí ele torna, né, ele está ali. Porque você não fica, o esquecer, você não fica, ai, será que já está chegando? Ah, será que já aconteceu? Ai, mas Deus não estou sendo atendido. E tem ensinamento bíblico, né, que diz que você já foi atendido, né? Aquilo que pedis com seu coração, saiba que você já recebeu. Ah lá, ensinamento bíblico. Então, sentir, abençoar e apreciar o que você deseja que aconteça, que se manifeste agora, na sua vida, no seu momento. Essa é a questão. O que você quer no seu futuro? E é estranho falar, né, hoje em dia, depois do que a gente já estudou até aqui, quando a gente fala do futuro, então eu estou querendo só enganar um pouquinho o seu ego nesse momento. Usar um pouquinho o seu instrumento da mente. E depois a gente vai levar isso para o seu coração. Então vamos lá. O que você quer no seu futuro? Se coloca aí daqui um ano ou daqui um mês, vamos trabalhar com tempo curto. Daqui um mês, o que você quer estar fazendo? Qual é a experiência que você quer estar vivendo? Pensa nisso um pouco. E aí, eu quero que você vá até esse futuro que você quer e aprenda a rezar o que deseja e não rezar pelo que você deseja. Você vai até esse futuro e você vai trazer para essa sua esfera
né, a esfera que está ali circundando você, você vai trazer essa coisa do futuro que você escolheu, essa possibilidade do futuro que você escolheu, você vai trazer para dentro dessa sua esfera. E você vai apreciar, você vai abençoar, você vai sentir a realidade dela acontecendo. E eu não quero que você foque a sua atenção no objeto, no fato, na situação em si. Eu quero que você foque a sua atenção no sentimento. Você quer tornar isso realidade, esquece o objeto. Você já disse, já deu forma ao que você queria. Agora, focalize a atenção no seu sentimento. Sinta. E deleite-se nesse sentimento. Essa é a grande questão. Ninguém se deleita no sentimento. Como é sentir a alegria suprema por ter realizado um sonho? E se você pudesse estender essa sensação de alegria por um longo tempo? Gente, isso é uma meditação poderosa, pratique. Estender o sentimento de alegria, de paz, de amor, pelo maior tempo possível. Estender. Quando você já tiver escolhido o que você quer. Então vamos para o próximo slide. Pedido é diferente de reconhecimento. O ego vive pedindo coisas, né? Porque ele não reconhece que ele tem. E pedido é a coisa mais não espiritual, né? Que a gente pode fazer para a gente mesmo. Por quê? Você tem o reino dos céus dentro de você. Você foi feito imagem e semelhança do Pai. Você é uno com esse Pai. Você tem tudo, você é herdeiro desse reino. O que está te faltando na realidade espiritual? Você consegue perceber que quando você vai para o campo da oração e você vai pedir, quem está indo é o seu ego, não é a sua essência espiritual. A sua essência espiritual, ela ora para se conectar e para reconhecer a realidade do reino se manifestando a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Essa é a oração. E a oração, ela não necessariamente precisa ter palavras. Eu até prefiro oração sem palavras, porque na visão metafísica, a verdadeira oração acontece quando eu ouço a voz de Deus em mim. Quando eu ouço a frase, quando eu vejo a imagem que se forma, quando eu estou em silêncio, em estado apreciativo, e eu consigo me conectar com a paz no meu coração, e eu consigo ouvir a voz de Deus em mim, aquela voz, aquela palavra, ou aquela imagem, ou aquela sensação que se torna um alento, que se torna a cura, que se torna o tudo que eu sou. Essa é a oração da apreciação, a oração do reconhecimento. Se você vai para o campo da oração, se você vai para a prática da oração, pedir, quem está fazendo esse pedido é o ego. E o ego, Deus nem vê. Ele só consegue ver a perfeita criação que é dele, que ele fez. A criação que ele fez é o ser divino, que é você. E aí você precisa fazer essa revolução dentro de você, experimentar essa nova possibilidade. Reconhecer, agradecer. Reconhecer, abençoar, apreciar, agradecer. E aí quando você sente esse profundo estado de gratidão e que você se deleita nesse estado, ele fala contigo. E as instruções são claras, calam dentro do seu coração. E aí você pode perceber a graça divina acontecendo, se manifestando em todos os seus passos, em todos os seus dias e horas e momentos. E fazer isso passa a ser
o único sentido de ser. Às vezes eu lamento muito as pessoas que utilizam droga para alterar a consciência. Se elas soubessem do que uma oração, do que uma meditação, do que o aprender a meditação pudesse fazer por elas, elas nunca mais tocariam em drogas, porque não precisa. Você entra em estados de profundo deleite, desfrute, um amor pleno, uma paz, uma consciência completamente aberta e livre para ouvir a voz do Pai. Você não precisa usar nenhum tipo de droga para alterar a sua consciência, porque não há necessidade. Se eles soubessem, talvez nunca mais precisassem disso. Então vamos dar sequência. É dentro do coração que o mundo do sentimento se casa com o mundo do pensamento. O coração é a fonte aonde isso pode se conectar e dar forma, dar existência no campo físico. Porque no campo espiritual tudo já está feito, tudo já existe. A gente só precisa escolher e permitir essa manifestação. Então, reflita sobre isso, é o seu coração. Você precisa sentir, sair do blá 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 da sua mente, do blá 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 da repetição de palavras e tal, e entrar no campo do sentir. Igual a gente fez lá na primeira aula do Caminhando, lembra que o exercício da semana era o que eu preciso fazer, ou como eu posso sentir o reino dentro de mim? Como eu posso sentir o reino dos céus dentro de mim? Essa era a pergunta que você levava, né, para seu estado meditativo, a sua prática. E muita gente teve inúmeros insights. E aonde você sentia, aonde você captava, o que mexia com você? Onde acontecia isso? Não era na sua mente, era no seu coração. Você sentia. Você verdadeiramente sentia. E o caminho é esse, é o caminho do coração. Comece a reconhecer o que você deseja como uma possibilidade real dentro de você. Às vezes a gente pede para a pessoa, mas o que você quer? E aí você pede para a pessoa, tá, mas aí como que você vê? Ah, daqui a alguns anos, vai levar um tempo. E não é assim. Você precisa apenas entrar num estado de certeza pura, absoluta e plena, que o Pai sempre te atende. Ele já te deu todo o reino, Ele sempre te atende. Você só precisa se alinhar e abrir seu coração para receber. A gente aqui anda fechado e a gente fica tentando manipular, né? Então é muito complicado. O ego ele fica tentando manipular, né, as situações. E a gente precisa se libertar dessas manipulações. A autoridade espiritual é muito diferente da manipulação mental. A autoridade espiritual, ela faz com que você às vezes nem precise pedir, nem precise reconhecer. Você sabe que tudo que é necessário vai surgir, então você simplesmente faz o seu melhor. E aí quando você vê, a coisa está acontecendo. E isso é muito sério, né, gente? A gente sai daquele campo de só pensar e a gente passa a viver a plenitude. Vai e medita. Medita, se alinha, ouve a voz do Pai dentro de você, ouve a voz do amor dentro de você. Você chama como você quiser. E segue a sua vida. Segue fazendo o que você precisa fazer. E tenha certeza que tudo o que você precisar surge. Você só precisa estar alinhado. Então, a prece, ou a oração, ou a meditação, ela deve ser um agradecimento pela oportunidade de escolher qual criação desejamos viver. Então,
você tem todo o reino de possibilidades à sua disposição. E a oração é uma oportunidade de você escolher qual de todas essas possibilidades você quer viver naquele momento. Então, por meio da apreciação e da gratidão, nós entendemos e respeitamos todas as possibilidades e trazemos ao mundo só aquela que nós queremos naquele momento. Abençoando, reconhecendo, sentindo, amando. Então, a chave, né, o segredinho está aqui. Não peça. Quando você pede, e aqui eu quero falar uma coisa que eu sempre falo quando eu tô dando aula, né, ou trabalhando metafísica com alunos. Imagina que você é mãe, ou que você dá tudo para o seu filho, tudo, não falta absolutamente nada para ele, mas seu filho continua insatisfeito e continua pedindo. Pede qualquer outra coisa, ele tem, mas ele quer outro. Um brinquedo, ou sei lá, uma roupa. Como é que você, como pai ou mãe, se sente? Seu filho tem tudo e ele continua pedindo, continua insatisfeito. É estranho, né? Mas é exatamente isso que a gente faz com a divindade. Ela já nos deu tudo. E a gente continua pedindo. Quer dizer, a gente não, o ego, né? Seu ser espiritual, ele já tem tudo. Você só precisa reconhecer, precisa expandir sua percepção. Reconhecer. Voltar a sua referência para dentro de você. Sentir essa realidade acontecendo dentro de você. Até que você se sinta em paz, até que você tenha uma certeza plena e absoluta e não lembre mais disso. Então, a oração da manifestação é não pedir. Porque quando você pede, a sua referência continua no ego, você está lá fora. Quem está pedindo é o ego. E o ego é como uma criança mal criada, mimada, mandona. Então, chega, né? Aquilo que você deseja já existe no reino dentro de você. E é exatamente isso que você vai buscar quando você medita. Procura aí no reino dentro de você aquilo que você quer manifestar. E você só consegue isso através da meditação. Através da oração. Essa oração, né? Que é uma meditação. E eu te agradeço infinitamente por estar aqui comigo.